Opa. Nelson tá com algum problema, né? Deixa eu verificar aqui. Tranquilo, Nelson. Pode assistir a aula depois, já coloca aí tua presença e tu assiste a aula depois, porque senão tu vai acabar com o teu pacote de dados e, enfim, vai ficar muito picada a aula, tá? Acho que não vai ser proveitosa. Não tem problema. Essa aula a disciplina de máquinas térmicas a gente tem mais tempo, né? Então as coisas vão um pouco mais tranquilas. Então tá, gente, vamos começar então a aula de hoje. Beleza, pessoal, vamos lá então. Como a gente sempre faz, né? Então, na última aula, na aula da semana passada e nas últimas aulas, a gente vem falando sempre sobre máquinas térmicas, né? Apesar dessa disciplina ser máquinas térmicas e de fluxo, a gente está com máquinas térmicas ainda, né? Só deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minutinho, peraí. Beleza. Desculpa, pessoal. Então tá, então na semana passada a gente falou sobre teoria da combustão. Então a gente está falando das máquinas térmicas, a gente viu lá os motores de combustão interna, a gente viu também o motor de combustão externa, né, que é a caldeira. Então a gente conversou um pouco sobre a caldeira na última aula. E agora a gente vai partir para uma outra classe de máquinas térmicas, que são os nossos sistemas de refrigeração. Então a gente já vem comentando sobre isso nas últimas aulas, em que uma máquina térmica lá, a gente põe fogo, a gente queima alguma coisa, a gente usa o trabalho dessa máquina térmica, e um sistema de refrigeração é o contrário, né? Eu preciso dar energia, então eu preciso ligar o meu sistema de refrigeração, minha geladeira na energia elétrica, para que ela consiga fazer a refrigeração dos meus sistemas. A gente vai dar uma conversada também sobre os nossos ciclos de refrigeração. Então, assim como um motor de combustão interna, assim como uma caldeira, um ciclo de refrigeração, ele também é um ciclo térmico, também tem um diagrama, também tem uma curva característica. A gente não vai entrar aqui em tantos detalhes, mas a gente vai ter uma visão geral de como é que é um ciclo de refrigeração. Beleza, então o refrigerador, né, os sistemas de refrigeração, eles provocam o resfriamento dos interiores, como ar-condicionado, como refrigeradores e como freezers, né? Então, esses três sistemas, eles funcionam todos com o mesmo princípio. Mudam algumas coisas só, como, por exemplo, uma geladeira tradicional, ela tem lá os seus componentes e tem lá por volta de algo em torno de 600, 800 BTUs. É um compressor de geladeira. Quando a gente fala de ar-condicionado, a gente já está falando em 9.000, 12.000, 30.000 BTUs. Então, os compressores são maiores, são mais robustos, eles gastam mais eletricidade, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Apesar de que, quando a gente está trabalhando com um ar-condicionado, geralmente a unidade externa do ar-condicionado, ela tem lá um ventilador, e a gente não vê isso nas nossas geladeiras. Mas justamente porque a potência é muito menor e não há necessidade de estar utilizando, por exemplo, um ventilador para estar dissipando o calor da parte externa, uma parte quente da minha geladeira. O objetivo principal da refrigeração, então, ali para geladeiras e freezers, é o armazenamento de alimentos em baixas temperaturas para evitar a ação de bactérias e o surgimento de bolor. Então, a gente sabe que se a gente pegar um pedaço de carne e colocar ele dentro da geladeira, ele vai durar muito mais tempo. A gente previne que acontece algumas coisas como fermentação, enfim, diversas coisas. E a temperatura da geladeira influencia diretamente na qualidade do alimento que está ali dentro. Então, se eu deixo uma temperatura mais alta, o meu alimento vai estragar mais rápido. Se eu coloco ele no freezer, por exemplo, dura muito mais tempo. O resfriamento acontece, então, por um processo de troca de calor. Então, vamos lá, o refrigerador é uma máquina térmica e a troca de calor se dá no sistema mais frio, que é o interior da geladeira, para o sistema mais quente, que é o meio externo. E aí vem uma pergunta. Esse processo não vai estar violando a nossa segunda lei da termodinâmica?
que diz que a transferência de calor acontece sempre do sistema mais quente para o mais frio. Se você se recorda, a gente usou um exemplo, que era a nossa xícara de café. Então, a xícara de café está quente, então eu tenho lá uma temperatura que é igual a, por exemplo, 97 graus Celsius da xícara de café, e a minha temperatura externa é igual a 25 graus Celsius. Então, o fluxo de calor vai do meu sistema mais quente para o meu sistema mais frio. Eu falei para vocês que é assim que o universo funciona. E de fato, é assim que o universo funciona. A gente sempre tem um fluxo de calor do mais quente para o mais frio, sempre. Mas eu estou dizendo aqui que o refrigerador é uma máquina térmica que a troca de calor se dá no sistema contrário. Então, do interior da geladeira, então a gente retira calor do interior da geladeira e joga no meio externo. Então, eu estou fazendo exatamente o meu ciclo contrário. E aí a gente pode interpretar que, isso não vai, então, violar a segunda lei? Não, porque o meu processo ele não é espontâneo. Então, iria violar essa lei se o meu processo fosse espontâneo. Como diz a segunda lei, o meu processo não é espontâneo. Se eu desligar minha geladeira da tomada, ela vai entrar em equilíbrio com o meio ambiente, nada mais vai acontecer. Então, o processo não é espontâneo. Eu coloco trabalho na geladeira, eu ligo ela na eletricidade, eu gasto energia elétrica para ter essa diferença de temperatura. Então, para que as geladeiras funcionem, então, é necessário um fornecimento externo de energia, né? Esse processo acontece através de um compressor que vai estar realizando o trabalho mecânico sobre uma substância refrigerante. Então, o compressor é o coração da geladeira. E o compressor da geladeira está sendo tocado por um motor elétrico. Existem diversos componentes lá dentro, bomba de óleo, etc. Eu trabalhei numa empresa que fabrica, né, compressores, que é a Embraco, em Joinville, então, uma das maiores empresas do mundo na fabricação de compressores de geladeira. A Embraco, naquela unidade, só fazia isso. Então, eu preciso do meu compressor, e o próprio nome já diz, o meu compressor, ele vai realizar trabalho, ele vai comprimir um gás que está ali dentro. Então, essa é a função do compressor. Então, se a gente pensar aqui numa máquina térmica versus um refrigerador, a gente já viu algumas dessas figuras aqui em sala. Então, eu tenho essa figura aqui, que essa daqui é a minha máquina térmica. A máquina térmica está aqui. Então, conforme a gente falou, a gente tem aqui a fonte quente. E aqui a gente tem a fonte fria. Eu vou colocar fogo lá em alguma coisa, eu vou queimar alguma coisa e eu vou ter calor. Esse calor vai fluir dessa fonte que é quente para a fonte fria. E nesse processo eu vou usar um pouco desse fluxo de calor para gerar trabalho. A gente falou sobre isso. E aqui tem um enunciado que eu não havia trazido antes, mas eu trago agora, que é do Kelvin Planck, né? Que é impossível para qualquer dispositivo que opere um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Então, é impossível o meu calor da fonte quente todo fluir como forma de trabalho para a minha máquina térmica. Se isso acontecer, estaria violando esse enunciado. Então, a gente precisa que uma parte desse calor flua para a minha fonte fria. E uma parte dela só que eu vou estar utilizando na fonte quente. É isso que essa figura mostra. E o refrigerador é o contrário. Então, o refrigerador, eu vou estar colocando energia e eu vou estar retirando o calor da minha fonte fria e jogando o meu calor para a fonte quente. Note que as áreas dessas flechas aqui dizem mais ou menos a quantidade de calor. Então, uma parte dessa energia que vai ser colocada aqui dentro também vai ser transformada em calor na fonte quente, que é exatamente o ciclo inverso do anterior. Então, aqui eu tenho minha fonte quente. E aqui, nessa figura, ele está trazendo aqui environment, né? Environment quer dizer meio ambiente. Então, a temperatura dessa fonte quente, por sua vez, vai ter que estar maior do que a temperatura do meu ar ambiente. E aqui eu tenho a temperatura da minha fonte fria. Então, se a gente colocar a mão atrás de uma geladeira, a gente vai ver que a temperatura lá na serpentina atrás da geladeira, ela vai estar maior do que a temperatura do meio ambiente. Então, é quente lá atrás. Então, sei lá, pode estar algo em torno de talvez uns 40 graus Celsius. Então, essa temperatura, ela ainda é maior do que a minha temperatura do meio ambiente, onde a gente tem ali a temperatura da nossa cozinha, onde está a geladeira,
Então, minha temperatura ambiente é igual a 25 graus Celsius. Então, aqui sim, o calor está fluindo de forma espontânea da minha geladeira para o meu meio ambiente. Então, é aquele calor que estava sendo tirado de dentro da geladeira, está sendo jogado lá atrás da geladeira e está sendo dissipado no meio ambiente. Daí tem o enunciado de um outro físico, que é o Clausius, né, que é impossível construir um dispositivo cíclico que não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com uma temperatura baixa para um corpo de temperatura mais alta. Então, esses enunciados são o que explicam como funciona esse tipo de equipamento, de máquina térmica. Gente, todo mundo entendeu até aqui? Alguém tem alguma dúvida? O senhor ainda vai explicar como funciona esse processo, então, de... Vou, aham. Então, por enquanto, sim. Beleza. Eu vou explicar como é que é o ciclo aqui dentro, né? Mas aqui tem uma figurinha que é o compressor e aqui tem outra figurinha que é o que a gente chama de válvula de expansão. A parte fria é o nosso... A gente pode pensar numa geladeira dessas tradicional, que tem um congelador em cima, então a parte fria é aquela serpentina mais fria lá do congelador, e a parte quente aqui é aquela serpentina mais quente. Beleza. Então, o funcionamento do compressor começa no funcionamento da minha geladeira, o ciclo inicia lá no meu compressor, que é acionado por um motor elétrico. Então, né, a gente liga na eletricidade. A função do compressor é de aumentar a pressão do fluido de trabalho em temperaturas próximas à da temperatura ambiente. Temperaturas próximas da temperatura ambiente, tal, a gente não precisa entrar muito em detalhes aqui, mas a função do compressor é aumentar a pressão do meu fluido de trabalho. Existem diversos tipos de fluido, como a gente vai ver nessa aula. Beleza, então o compressor foi lá e aumentou a pressão daquele fluido. O gás em alta pressão ele vai passar pelo condensador, que é uma serpentina, na parte externa da minha geladeira, onde ele vai se liquefazer. Então ele se liquefaz ali, trocando o calor com o meu meio externo e assim diminuindo a sua temperatura. Então a gente viu um pouquinho aqui, na teoria, o fabricante diz que na parte externa da geladeira o condensador ali o gás está passando de um estado gasoso para o estado líquido. Então, se vocês se recordam, a gente viu dois tipos de calor, que era o MC vezes delta T, e o meu calor, que é igual a M vezes zero. Então, eu tenho um calor que está associado à variação de temperatura e outra mudança de fase. O fabricante de uma geladeira diz que na parte externa da geladeira só está acontecendo mudança de fase. E eu cheguei a comentar até com vocês que na universidade eu fiz um experimento que era justamente medir em vários pontos daquele... Depende do tipo de geladeira, mas a nossa tinha aquela serpentina lá atrás. Então a gente colocou vários termopares lá e a gente fazia várias medidas de temperatura ao longo do tempo. E se o que o fabricante fala é correto, não deveria ter variação de temperatura. Toda a parte externa da geladeira deveria estar a mesma temperatura. Porque eu só estou fazendo com que o meu gás a alta pressão, esse fluido de trabalho, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então está trocando o calor para o meio ambiente e mudando de fase. Está perdendo o calor para o meio ambiente. Na prática, não é assim que funciona. Num sistema teórico, calcular um sistema é uma coisa, né? Mas no meu sistema lá real, o funcionamento dele não funciona exatamente assim. Eu tenho uma certa mudança de temperatura nessa parte externa da geladeira. Por esse motivo, então, que não é recolocado como colocar uma geladeira dentro de um armário, por exemplo, com baixa ventilação. Então, se tu confinar muito a parte externa da geladeira, ela não vai conseguir trocar o calor com o meio ambiente. Ela não vai conseguir funcionar de forma eficiente. Porque lembrem, ela está tirando o calor da parte interna da geladeira e está jogando lá na parte externa. E é esse o motivo porque um ar-condicionado desses... tanto faz qualquer um deles, né? Mas se a gente pensar no split, ela tem uma parte interna e uma parte externa. A parte externa está sempre quente, porque está jogando o calor de dentro da sala lá na parte externa. Eu não posso colocar as duas partes dentro da mesma sala, não vai funcionar. E aqueles de janela também, existe uma parte que está virada para dentro e uma parte que está virada para fora. Uma vez que o gás foi liquefeito, então aquele fluido lá de trabalho, né, ele saiu do compressor, passou pela parte externa da geladeira, trocou o calor com o meio ambiente, virou líquido, né? E esse fluido passa por uma válvula de expansão, onde vai
aconteceu uma descompressão adiabática. E a gente comentou sobre uma descompressão ou uma expansão adiabática, que é aquela que eu falei para vocês do desodorante. Então, se a gente chacoalhar o desodorante e apertar o botão lá dele, o gás vai sair extremamente frio. A geladeira é como se fosse um recipiente do desodorante em que a gente apertou o botão, o gás saiu muito frio, esse gás a gente usou para alguma coisa, a gente pega esse gás de novo, comprime ele com um compressor, joga de novo de dentro para a minha lata do meu desodorante. Aperto de novo, então é como se fosse um desodorante que funciona de forma cíclica, né? O fluido agora frio, ele vai chegar lá no compressor, e aí como ele está frio, ele está a uma temperatura mais baixa que a temperatura do alimento. E aí sim, ele vai absorver calor dos alimentos dentro da geladeira. Então, se a gente pensar no congelador, a gente pode pensar que o meu congelador está a menos 7 graus Celsius. E aí a gente foi lá e colocou algum alimento lá dentro, um pedaço de carne, por exemplo. Esse pedaço de carne, ele estava a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Eu coloco ele lá dentro, aí de forma espontânea, o meu calor vai passar do alimento para a minha serpentina da minha geladeira. E chega um ponto em que tudo vai entrar em equilíbrio térmico. Então, esse pedaço de carne vai estar a menos 7 graus também. E aí a geladeira, ela funciona em forma de cíclico e ela liga e desliga justamente porque ao longo do tempo vai esquentando a parte interna da geladeira, daí ela liga, volta a funcionar, refrigera, desliga, enfim. Assim que funciona. O ar-condicionado funciona da mesma forma. O fluido, então, vai voltar lá para o compressor e o meu ciclo vai recomeçar. Então, aqui está um exemplo de um ciclo térmico da geladeira. Então, como a gente comentou, o ciclo inicia pelo compressor. Então, aqui dentro, o meu fluido, então, o meu compressor está ligado na eletricidade. Aqui dentro, o meu fluido, então, vai ser comprimido. Vai passar por uma tubulação e vai passar pelo meu condensador. Então, lembre que a condensação é passando de vapor para líquido. Isso aqui é condensação. Então, meu condensador, ele vai fazer isso daqui. Então, o meu vapor vai se transformar em líquido e eu tenho lá a minha serpentina da geladeira. Tem gente até que coloca roupa molhada aqui atrás para secar, enfim. Enquanto a roupa está molhada, ela ajuda o meu ciclo, na verdade, porque a água vai evaporar da roupa e vai tirar calor dessa serpentina. A partir do momento que a roupa secou, ela vai fazer com que a geladeira não funcione muito bem. Então, aqui eu tenho, na verdade, uma mistura, né, de gás, líquido, mas a gente pode colocar aqui que a gente tem gás, né, a gente tem vapor, então aqui a gente ainda tem gás. Passou por aqui, a gente tem líquido. Beleza. Aí eu tenho o que é chamado de válvula de expansão. E a válvula de expansão funciona... Aqui é a parte que funciona como se fosse um sistema de... um desodorante, né? Então, vai passar por essa válvula de expansão e vai sofrer uma expansão adiabática. Então, a minha pressão é maior aqui, e eu tenho uma pressão maior aqui, e eu tenho uma pressão menor aqui. Então, como a minha pressão é menor, o meu gás, agora, o líquido vai se transformar em gás. E ele vai passar pelo evaporador. E é o evaporador que vai estar absorvendo o meu calor do meio ambiente. É a placa interna lá da minha geladeira. E o meu ciclo retorna quando volta para o meu compressor. Então, essa daqui é uma forma esquemática da gente mostrar um compressor. Então, aqui tem um compressor, um exemplo, né? E aqui a gente tem um sistema aqui da geladeira, o funcionamento real. Então, o evaporador está aqui em cima, a gente tem aqui fora o meu condensador, o meu compressor, enfim, são as partes da geladeira. Todo mundo entendeu como é que funciona? Eu não sei se eu entendi direito, não, professor. O que tu acha que não entendeu? Vamos ver se tu consegue me... Eu ainda não entendi como é que faz para resfriar tudo aí. Pode perguntar, pode falar. Como é que o condensador funciona? Tipo... O condensador, ele é um tubo, aqui como está exemplificado, e quando o meu gás chega aqui, esse tubo, ele vai fazer com que haja uma... Então, esse gás está chegando quente ali. Então, eu tenho uma temperatura alta aqui. E esse condensador, ele nada mais é do que um trocador de calor.
Então, o ar atmosférico está passando por esse condensador aqui. É por isso que a gente não pode colocar a geladeira numa coisa muito fechada. Então, está passando ali uma temperatura de 25 graus. E o líquido que está passando aqui dentro, o gás, na verdade, o que está passando aqui dentro, o gás está a uma temperatura maior, uma temperatura talvez de uns 50 graus Celsius. E aí ele está fazendo a troca de calor. A gente viu que Q é igual a mc vezes ΔT. Então, essa variação de temperatura de 50 para 25 vai fazer com que o meu gás vai perdendo calor. Vai chegar um ponto em que eu vou ter só troca de calor latente. Em que o meu gás... O calor vai para o ar atmosférico? Isso, é por isso que a geladeira esquenta atrás. Ah, tá. Aí o que era gás virou líquido. Tá, entendi. Lembrando a turma aí que não pode usar como secadora de roupa, né? Não é bom usar. Como eu falei, né? Enquanto a roupa tá molhada, até ajuda. Uma vez que a roupa secou, acabou, né? A geladeira não vai funcionar mais da forma como tem que funcionar. Vai começar a esquentar dentro e tal, enfim. Então, esse gás passou pelo condensador, que trocou calor com o meio ambiente. Então, inclusive, ali ao redor da geladeira fica quente ali, né? Eu tenho aqui em casa, como eu faço cerveja e tal, eu tenho 3 geladeiras. Eu tenho a geladeira que eu uso para minha casa, tenho a geladeira que eu uso para fermentar e tenho a geladeira que eu uso para servir minha cerveja. Quando tá tudo ligado, chega a ficar quente ali na região onde tem todas as geladeiras, porque está gerando muito calor, né? Ele está tirando aquele calor lá de dentro e está jogando para fora. Então, uma vez que eu tenho líquido, aí o líquido volta a ficar como se eu tivesse um desodorante. Então, dentro da latinha de desodorante tem um líquido, tanto que a gente chacoalha, a gente consegue perceber o líquido mexendo lá dentro. A partir do momento que eu expando esse líquido de dentro do desodorante, ele vira um gás e ele esfria, é por isso que o desodorante fica frio. Então, essa parte está acontecendo exatamente aqui. E aí eu vou ter um novo trocador de calor lá. Então, o resfriamento ele acontece por causa da expansão do gás. Exatamente. Então, vamos supor, eu poderia usar, se eu tivesse um desodorante de um tamanho infinito, né, para ficar esfriando alguma coisa, com certeza. Mas eu não tenho, então eu preciso pegar esse gás que expandiu, comprimir ele de novo e fazer com que o ciclo volte a funcionar. E quando eu comprimo ele, ele esquenta, ele está jogando esse calor fora e tudo mais, acontece isso. A gente consegue perceber isso, sistemas que estão expandindo, né, a pressão é grande dentro, que nem um desodorante, a pressão é grande ali dentro do desodorante, tanto que a gente não pode jogar um desodorante no fogo, porque ele vai explodir. A pressão ali dentro é dentro. Daí, quando passa pela válvula, a pressão cai, essa mudança abrupta de pressão faz com que o gás esfrie. Então, é como o Rodrigo acabou de falar, o gás esfria por causa da diferença de pressão. E isso acontece em diversos outros sistemas também. Por exemplo, um exemplo aqui na cerveja, eu tenho um cilindro lá de CO2. Quando eu vou carbonatar a minha cerveja, que é botar o gás dentro da cerveja, eu abro esse cilindro e eu fico chacoalhando a cerveja, o gás se expande tão rápido que o meu cilindro chega a ficar frio. A gente percebe isso quando tem um caminhão, por exemplo, enchendo lá de gás líquido. Se bem que é um pouquinho diferente, funciona, mas a grosso modo a gente pode entender dessa forma. E aí começa a formar gelo ao redor dos encanamentos, tal. Eu já vi isso acontecendo, porque aqui na universidade tem um hospital universitário. Então, para colocar o oxigênio líquido para o tanque lá, ele passa por uma restrição, ele expande um pouco. E aí, quando acontece essa expansão, tudo começa a congelar ao redor dele. Não sei se vocês já viram isso. Gente, alguém ainda não entendeu? Eu posso explicar de novo sem problemas. Ô, professor, é coisinha simples. Do compressor, vai direto para o evaporador ou vai passar pelo condensador para depois ir para o evaporador? Vai passar pelo condensador primeiro. Mas então, na realidade, ele vai esquentar o gás para poder esfriar? A grosso modo, sim. Mas, vamos supor, mas que nem carro. Carro é ao contrário, Carro não é é? ao contrário. Ou é o mesmo sentido? Não, é ao contrário. Esse aqui é um ciclo inverso, né? O carro é ao contrário. É um círculo, então é um ciclo inverso, então? Exatamente, é um ciclo invertido. Ah, tá. Eu achei que era mais ou menos igual o sistema de carro. Não, ele é ao contrário daí. Ele é justamente ao contrário. E é por isso que eu ligo na tomada, né? Ah, sim.
Ah, não, beleza, então. Beleza? Se eu pegar o motor de um carro e botar um gerador elétrico nele, eu consigo gerar eletricidade, né? Sim. E isso aqui é justamente o contrário. Eu ligo na eletricidade para gerar diferença de temperatura, né? Ah, tá, não, é que eu achei que era do motor que ia direto pro evaporador, né, pro Não, congelador não. lá, para Não, poder, aí como o evaporador trabalha, né, esquenta o gás, aí o gás vai para trás lá para resfriar, para fazer o ciclo de novo. Então é o contrário. é Tem o que contrário. esquentar o gás para poder Isso, fazer a serpentina gelada na geladeira. isso. O Ah, gás, ele sai daqui quente, aí ele passa para o trocador de calor, vai esfriar, vai virar líquido, e esse líquido vai ser expandido, vai virar gás de novo, né? Daí passa aqui, esquenta de novo, enfim, é um ciclo, funciona aqui, nesse caso aqui, nesse sentido anti-horário, né? aham. Aí tem muitas particularidades que a gente pode pegar dos ciclos térmicos. As coisas funcionam, de grosso modo, tudo vem da mesma coisa, mas sempre tem uma coisinha ou outra que vai mudando. Mas a gente não precisa entrar em muitos detalhes assim. Esse é o funcionamento amplo da coisa. Mais alguém, gente? Eu vou tocar então. Então, quando a gente fala de compressor, a gente, uma máquina térmica tem desempenho, né? E o desempenho do refrigerador, a gente pode quantificar ele em termos de um coeficiente de performance, que a gente chama de COP. Eu não vou entrar tão a fundo o cálculo do COP é fácil, né? O calor da fonte quente sobre o meu trabalho. Mas, para a gente calcular isso aqui, a gente pode utilizar algumas fórmulas que elas são bastante simples, mas muitas coisas a gente pega de tabelas. E a gente não vai entrar muito a fundo aqui, porque eu não sei se faz tanto sentido. Talvez mais confundam vocês do que a gente vai chegar a algum lugar com esse tipo de cálculo. Então, vamos com um pouco mais de calma. E, por sua vez, eficiente ou um coeficiente de eficácia de uma máquina térmica é dado pelo calor da fonte fria sobre o meu trabalho. Aí a minha eficiência, sim, mais tranquilo, a gente vai estar utilizando ela nos nossos exercícios aqui. Então, algumas unidades empregadas na refrigeração. Então, a capacidade de refrigeração, calor por tempo, é usualmente expresso em toneladas de refrigeração. Ou tonelada de refrigeração. Vamos ver o que tonelada de refrigeração quer dizer, porque né, a gente usa ali usualmente no nosso dia a dia BTUs, né? Então, uma tonelada de refrigeração é igual ao meu calor necessário para transformar uma tonelada de água líquida a 0 graus em gelo a 0 graus em 24 horas. Então, é como se eu tivesse lá uma caixa, onde aqui dentro eu tenho um volume, ou né, uma massa, né, um volume de 1.000 litros. Aqui dentro eu tenho água. E essa água, ela já está a 0 grau. Lembrem que para eu transformar água 0 graus para gelo 0 graus, eu uso que mole, calor latente. A gente fez exercício disso e isso que inclusive caiu em prova, né? Então, uma tonelada de refrigeração é esse calor, é esse meu Q aqui necessário para fazer isso. E uma tonelada de refrigeração equivale mais ou menos a 200 BTUs por minuto. E aí, a unidade usual que a gente utiliza, né, quando a gente fala de ar-condicionado tal, por exemplo, o ar-condicionado de 12.000 BTUs por hora. Então, 12.000 BTUs por hora, que lá, geralmente a gente omite esse hora aqui, né? A gente fala só que o ar-condicionado é de 12.000 BTUs. Então, essa unidade vem desse conceito aqui. Isso equivale mais ou menos aí a 211 kJ por minuto, que é mais ou menos 3,5 kW, né? Enfim, aqui só mais a título de curiosidade para vocês saberem da onde vem essa unidade que a gente chama de BTU. E quando a gente está falando de fluidos de refrigeração, então, assim,
A utilização de ciclos para refrigeração é uma coisa bastante antiga, mas foi mais ou menos em 1950 ali que as geladeiras começaram a ficar mais popular. E aí percebeu-se que tinha alguns problemas com relação aos fluidos que estavam sendo utilizados nessa geladeira, e ao longo da vida útil da geladeira, ela pode vir a estragar, esse fluido pode escapar, e aí a gente viu que estava começando a ter um problema na camada de ozônio, né? Então, foi criado esse protocolo de Montreal sobre substâncias aí que podem empobrecer ou danificar a camada de ozônio, né? Então, é um tratado aí internacional, diversos países, então, assinaram, foram 150 países que assinaram, para substituir esse fluido de trabalho das nossos refrigeradores, né? Então, o tratado esteve aberto lá em 87, entrou em vigor em 89, com 150 países, foi revisado aí em diversos anos, até 1999. Então, devido à sua grande adesão mundial, esse cientista que falou que talvez seja o mais bem-sucedido acordo internacional de todos os tempos, né? Então, praticamente todos os países aderiram a esse acordo. Em comemoração, então, a ONU declarou aí no dia 16 de setembro como Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Justamente por isso. Porque a gente pensa, às vezes, em geladeiras, talvez não é tanto, mas existem sistemas industriais de refrigeração que são gigantescos, né? E eles podem sofrer problemas ao longo do tempo. Um outro exemplo de novo, né? Eu sempre falo da cerveja porque eu faço cerveja, mas eu visitei a Ambev de Agudos e é um sistema de refrigeração absurdo. A panela deles de fazer cerveja cabe 1 milhão de litros de mosto lá dentro. E com esse 1 milhão de litros, eles fazem 2 milhões de litros de cerveja numa batelada só. Imagina, essa cerveja, que é um mosto, na verdade, antes de ser cerveja, né? Esses 2 milhões de litros, eles estão fervendo a 100 graus e eu preciso refrigerar isso o mais rápido possível para a temperatura para eu colocar a levedura, que é próximo de 10 graus Celsius. Ou se eu fermentar sob pressão, sei lá, 15 graus Celsius, 18 graus Celsius, para fazer uma cerveja Brahma da vida. Imagina eu resfriar 2 milhões de litros de água, praticamente, de forma rápida, para até de 100 graus Celsius até que seja 15, 18 graus Celsius. Então, é uma quantidade de calor absurda, e o sistema de refrigeração deles é gigantesco, né? E, além disso, para manter esses 2 milhões de litros a uma temperatura baixa para fermentar, também precisa de um sistema de refrigeração. É claro que eles utilizam sistemas lá regenerativos, eles conseguem utilizar a água de refrigeração que está entrando para fazer a próxima cerveja, então existe lá um trocador de calor, tem todo um sistema. Mas ainda assim, ainda fui num dia super quente, os sistemas lá de refrigeração deles estavam no talo, funcionando, são máquinas gigantescas. Então imagina uma máquina dessa dar problema e sair todo o gás para a camada de ozônio. Então começa a estragar toda essa camada, né? Se a gente pensar na Embraco, a Embraco chegava a fabricar milhões de compressores por ano, e isso são milhões de geladeiras novas, todas elas vão ter uma vida útil, né? Chega um ponto que a geladeira para de funcionar e é jogada fora, e dificilmente alguém vai recolher esse gás é jogado na atmosfera, né? Eu me mudei aqui para uma casa que tem 5 ar-condicionado. Quando eu me mudei já estavam aqui, todos os 5, todo o gás deles vazaram todos, nenhum ar-condicionado funciona. Eu até chamei uma pessoa para arrumar aqui, colocou novo gás, vazou tudo, então esse gás foi tudo para a atmosfera. Então, por isso que foi feito esse protocolo, para a gente não estragar a camada de ozônio. Em relação aos gases, então, o mais antigo, né, os mais antigos e mais utilizados é o CFC. Então, a gente até vinha em alguns sistemas lá livre de CFC, que é o clorofluorocarbono. Então, refrigerante R11, R12. Depois tem o HCFC, que é hidroclorofluorocarbono, que é o R22, que ele não é assim tão bom, mas também não é tão ruim. E mais recentemente está se utilizando o HFC, né, hidrofluorocarbono, que são gases que, infelizmente, eles são ruins por efeito estufa, mas não vão piorar minha camada de ozônio, né? Então, o R134A. Muito utilizado, o R134A. Tem algumas geladeiras que, se vocês olharem, tem uma etiquetazinha que está escrito qual que é o tipo de fluido de trabalho, qual que é o tipo de gás que eles usam. Então, se a gente falou que o meu ciclo de refrigeração ele é o inverso de um motor, a grosso modo, ele tem também um ciclo de compressão aqui. Então, a gente tem algumas transformações dentro do meu ciclo. Então, do meu processo 1 para o meu processo 2 é uma compressão isoentrópica. Esse aqui é um outro nome que se utiliza, mas a gente
A gente já viu isobárica, isocórica, não, a gente viu isotérmica, isovolumétrica, né? Isoentrópica é um outro tipo de designação até para, eu vou precisar, rapaz, dar uma olhada, porque não lembro mais. Isoentrópica, acho que é a temperatura constante, vamos ver. Ah, não, isoentrópico está associado à entropia do meu sistema. Desculpa, gente. Então, é um outro tipo de transformação que a gente não viu aqui. A gente não precisa entrar em detalhes. Mas, enfim, do meu ponto 1 ao meu ponto 2 é o meu compressor que está agindo de forma isoentrópica. Então, a entropia do meu sistema aqui não muda, mas a gente não viu o que é entropia, a gente nem vai entrar a fundo no que é isso. Do meu ponto processo 2 ao 3, a transferência de calor é uma pressão constante para o reservatório H, né? Reservatório quente. Alguém vai fazer uma pergunta? Fique à vontade. Então, quando a gente está falando de pressão constante, a gente viu que é isobárico, né? Então, do meu ponto 2 para o meu ponto 3 está acontecendo isso. Do meu ponto 3 para o meu ponto 4, uma expansão isoentálpica, que também está relacionada à entalpia, à entropia do meu sistema. A gente não precisa entrar em detalhes, que é do ponto 3 ao ponto 4. E por fim, do meu 4 ao meu ponto 1 é a transferência de calor a pressão constante no meu reservatório frio. Então, essa parte aqui é o meu compressor. Essa parte aqui é a minha temperatura da minha fonte quente, que é o meu condensador. Aqui a gente tem a nossa válvula de expansão. E por fim, nessa última etapa aqui, a gente tem a nossa evaporadora, que é a parte interna. Então, até na geladeira, quando a gente fala, isso a gente, no ar-condicionado, né, o split, a gente fala, o evaporador, o condensador. Então, o condensador está na parte externa, o evaporador está na parte interna. Todo mundo entendeu até aqui, gente? Ficou claro, mais ou menos, para vocês? Mais ou menos não, né? Quero que fique claro como é que funciona a geladeira. A gente não precisa entrar a fundo nos gráficos, nos ciclos, mas a visão geral a gente precisa ter. Que o compressor vai comprimir o gás vai mudar de fase no meu condensador, então vai fazer a condensação desse gás, vai se transformar num fluido, vai passar na válvula de expansão, vai voltar a ser gás, vai passar no evaporador, vai fazer a evaporação, é onde acontece a troca térmica e volta para o compressor. Tranquilo até aqui, gente? Sim, professor. Beleza. A única coisa aí que eu tinha dúvida era da entropia aí, mas aí não vai entrar em detalhes, não, tudo bem. A gente não vai entrar muito... Eu até posso, se vocês quiserem trazer alguma coisa na próxima aula, mas daí fica bem a critério de vocês, assim. A ementa da disciplina não diz para entrar a fundo nisso, né? Vamos para o exercício, então. Uma máquina térmica frigorífica realiza, durante um ciclo completo, um trabalho de 4 vezes 10 na 4 joules e cede à fonte fria 12 vezes 10 na 4 joules. Calcule a eficiência da máquina térmica. Então, como a gente viu, eficiência é igual a calor da minha fonte fria sobre meu trabalho. Minha eficiência aqui vai ser igual ao meu calor da fonte fria, 12 vezes 10 elevado a 4, dividido por meu trabalho, 4 vezes 10 elevado a 4. É simples assim, gente. E a eficiência, vou cortar os 10 elevado a 4, porque está em cima, está embaixo, vai ficar 12 dividido por 4, e eficiência é igual a 3. Essa medida de eficiência aqui, a gente mede para comparar sistemas, né? Então, a gente colocou 4 unidades lá, 4 vezes 10 na 4 joules, e a gente conseguiu lá na fonte fria ter 12 vezes 10 na 4 joules de calor para a gente trabalhar com esse calor. Então, a gente ligou na tomada, e aí, é claro, que existem inúmeras perdas de eficiência, mas aqui a gente está trabalhando com um sistema ideal. Então, essa máquina aqui tem essa eficiência. Eu posso comparar ela com uma outra máquina que tem uma eficiência maior ou menor, e aí eu consigo saber qual que é o meu sistema, melhor ou pior. Vamos ver um outro exercício. Um frigobar consome da rede elétrica 1000 watts. Então, aqui a gente não está usando kilojoules, está usando watt. Não tem problema.
Determine a transferência de calor da fonte fria, sabendo-se que o coeficiente de eficácia do refrigerador é igual a 4. Então, esse coeficiente de eficácia é a forma, como eu falei, então esse refrigerador aqui, a tendência é que ele seja melhor do que o anterior. Então, a mesma coisa, eficiência é igual calor da minha fonte fria sobre o meu trabalho. Vou arrumar essa fórmula aqui, porque eu quero saber a transferência de calor da fonte fria. Então, eu quero o meu QF ali. Então, meu trabalho vai passar multiplicando. Então, vai ficar QF é igual a eficiência vezes o meu trabalho. Calor da fonte fria é igual a eficiência, é 4, vezes o meu trabalho, que é 1000. Calor da fonte fria é igual a 4.000 watts. O aqui, aqui está sendo trabalhado em watts e tal. Bom, vamos deixar assim, quilowatt, mas é porque watt é joule por segundo, né? Então, na verdade, aqui a gente está falando, deixa eu ver se aqui, se ele falar em um ciclo, daí sim a gente pode ter essa resposta aqui em 4 kJ, né? Então, a cada ciclo, ele vai trocar 4 kJ de calor. Dúvidas, gente, até aqui? Tranquilo? Pessoal, era isso que eu tinha para passar nessa aula.